Fala, família Palmeiras! Mais uma edição do Palmeiras Cast. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Agradecer pelos comentários da última edição, os views, as curtidas e lembrar vocês que é sempre muito importante que vocês se inscrevam na TV Palmeiras e ativem o sino das notificações, porque a cada novo vídeo você recebe uma notificação diretamente no seu celular ou no seu tablet, como este moço que está aqui do meu lado, Rudy Landucci. Eu me chamo Rudy Landucci, sempre uma honra, cara. E sempre recebendo as notificações. Sempre recebendo notificação e sempre muito feliz, ó. E Rudy, hoje a gente tem um convidado diferente aqui, hein? Cara, é um amigo que eu tenho, eu não vou mentir não. E um profissional dos melhores, cara. Falando sério. Pois é. Eu tenho, muito orgulho de ter ele no clube do meu coração, porque eu sei que a gente tá bem ingerido. Véio. E é um profissional de reconhecimento nacional e internacional. E ele não gosta de elogio, que eu conheço. É. Vai começar a ficar sem graça e vai embora do podcast. Não, mas vamos então lá, a gente tem que parar de elogiar ele. A gente vai bater um papo com ele, que é nascido em Taquari, no Rio Grande do Sul, hein? Boa. Cícero Souza, o gerente de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aplausos pro Cícero. Toca aí, meu irmão. Tarde, Rudy. Nós. Fala, Cícero. Tarde, Luiz. Prazer todo meu, viu? Eu acompanho já esse nosso novo produto da TV Palmeiras. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de vir bater um papo bem informal, a gente consegue trazer muitas curiosidades que o público, né, que o torcedor tem vontade de saber. Então vamos deixar fluir a tarde de hoje para essas conversas irem à tona. Ah, legal. E é bom até você já abrir dizendo que, né, tem as curiosidades do público externo, porque curiosidade é o que mais tem, mas é muito bacana para a gente ter a sua presença aqui, né, porque muito se fala fora do avanço que o Palmeiras teve nos últimos anos, né, da melhoria, de tudo que é feito. Mas pouca gente sabe dos processos, né? Tem todo um trabalho feito por trás, tem muita gente envolvida, né, Rudy? Muita e gente, o Cícero é a melhor pessoa, né, dentro do corpo diretivo para explicar pra gente até alguns desses processos, inclusive, de evolução do clube, né? De melhorias, estudos, profissionais, né? E até falando em profissionais, tem até um ponto legal antes da gente bater um papo com ele, que hoje o Palmeiras, por exemplo, ele busca profissionais no mercado para algumas áreas, em algumas situações, em último caso. O Palmeiras hoje ele produz os talentos internamente, sem dúvida. Traz para a camada de cima conforme as oportunidades vão surgindo e depois vai cedendo para o mercado, que é algo natural de se acontecer, né, em toda e qualquer área de atuação. Verdade. Então é um trabalho muito diferenciado que é feito aqui. Mas, Cícero, pra gente abrir esse papo, queria que você falasse um pouquinho de você, né? Da sua formação, né? O que você estudou exatamente. E um ponto importante, jogou futebol também, como a grande maioria? Então, como você bem falou, né? Eu venho do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Taquari, né? O meu terrão. Lá em Taquari, com 15 anos, eu comecei a trabalhar na Escola de Futebol Pinheiros Dutra. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na Universidade de Educação Física, me formei com 21 anos na Unisc, em Santa Cruz do Sul. Na Pinheiros Dutra eu continuei trabalhando até os 31 anos de idade, então eu tive 17 anos de participação na Pinheiros Dutra. No meu primeiro ano eu cortava a grama, eu marcava o campo, colocava a rede na goleira, eu terminei muito com a mão distribuindo ureia no gramado. Eu virei auxiliar técnico, eu virei auxiliar de treinador de goleiro, eu virei preparador físico, eu trabalhei como treinador, eu treinei as seleções gaúchas de base, eu virei o coordenador técnico, eu virei o coordenador administrativo da Pinheiros Dutra. Em 17 anos a gente consegue fazer muita coisa. Me formei ao longo disso também em gestão esportiva pela Universidade do Futebol, na primeira turma de gestão técnica do professor João Paulo Medina. E em 2006 eu me transfiro para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, ao qual eu cumpro um ciclo de 6 anos. Chego como supervisor da categoria infantil e saio como diretor executivo. Acho que foi uma história bacana. Cumpro 2 anos no Esporte Clube do Recife como diretor executivo, em 2013 no Criciúma, em 2014 quase todo no Bahia, porque em dezembro a gente chega no dia 10 aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então as minhas duas formações são essas. Eu não joguei futebol profissional, porque em 1994, quando eu estourei a idade de sub-20, ô Rudy, me ofereceram R$100 para jogar profissionalmente, e eu ganhava 400 na escolinha.
eu acho que ali estava bem implícito aonde que era o meu talento. Então eu resolvi seguir outra. Quem dera outra se carreira. tivesse me oferecido R$100 na vida pra jogar bola. Eu sempre tenho que pagar pra ir nos seus sites. Rachado. É o contrário, né? Você tem que pagar pra jogar. Mas cara, mas é engraçado, não joguei futebol profissionalmente, mas todo o resto eu já fiz, né? Pô, papo sério, cara. Você tem a cabeça muito boa, Cícero, porque tu passou teu currículo aí, eu não lembro as coisas que eu fiz o ano passado, velho. Ele, professor, não sei, é muito bom isso, né? Sim. Você considera, você é um cara muito bem organizado, assim, mentalmente, Cícero? Você é um cara que divide a sua rotina, porque você faz muita coisa aqui, a gente sabe disso, em tarefas, assim, muito bem estabelecidas dentro da tua cabeça, tu se organiza assim? Eu sou muito metódico, Metódico, né? é isso, é a palavra. Eu gosto de ter tudo planilhado, e o mundo de hoje ele é tecnológico, então ele nos dá a possibilidade de não ter tudo só no papel, e isso nos traz uma praticidade. Mas eu creio que na vida do ser humano, quanto mais a gente conseguir se organizar, menos a gente vai ser pego de surpresa. E aí também, nestes momentos, vai um pouquinho, né, da tua competência e da tua qualidade de trabalhar com aquele imprevisto, com os desafios, mas de uma certa forma, para dar conta de tantos processos, de tantas áreas, num clube de futebol dessa dimensão, você precisa prezar demais pela organização. Quantas áreas são hoje, Cícero? Bom, eu acho que antes de falar das áreas, né, as pessoas muitas vezes elas não entendem a gestão. Definimos primeiramente, com a validação presidencial, os objetivos do departamento de futebol. E eles são 4 aqui no Palmeiras. Objetivo técnico é o mais importante, objetivo financeiro, objetivo de imagem e objetivo de formação. Veja que quando introduzimos o objetivo de formação, o Palmeiras não era o clube que mais tinha jogadores convocados à seleção. Quando começava uma Champions League, nós não tínhamos jogadores do Palmeiras formados na nossa base, começando essa Champions, não tínhamos corriqueiramente jogadores saídos da nossa base, convocados à seleção principal, enfim, mas são esses os 4 objetivos. Definimos um modelo de gestão para atingir esse objetivo. Qual é o nosso modelo de gestão? Imaginem uma pirâmide de 4 andares, e lá no topo a gente responde a pergunta mais importante: para que serve o Palmeiras? E a resposta: paixão, para atender a paixão do torcedor. No segundo andar da pirâmide, como que se atende a paixão de um torcedor? Time profissional competitivo. Não existe outra forma de se atender o torcedor. O marketing pode ser bom, a base pode ser boa, o CT pode ser bom, mas isso não orgulha tanto o torcedor, tal qual o time profissional ser competitivo. Na terceira caixa dessa pirâmide, a pergunta é o seguinte: como ter um time profissional competitivo? E nós temos 2 pilares de excelência: estrutura e profissionais. E na base da pirâmide, como ter profissionais de estrutura em excelência? Agindo nas receitas. Então esse modelo de gestão ele nos direciona à tomada de decisão. Então já temos objetivos, já temos modelo de gestão. A partir disso vamos incutir uma visão de futebol. E ela tem também 4 pilares. Quais são os 4 pilares para ser um profissional para trabalhar no nosso departamento de futebol? Acreditar no futebol total, os 11 jogadores inseridos na ação ofensiva e os 11 inseridos na ação defensiva. Acreditar em conceitos modernos. Eu acho que o brasileiro ainda insiste só na individualidade, quando a organização coletiva já nos dá sérios indicativos que está sendo muito competitiva. Então acreditar em compactação, transição, ataque de profundidade, cenários coletivos. Integração científica, profissional tem que saber valorizar tudo que é feito aqui em termos de área de saúde, análise de mercado, análise de desempenho. E valorização das categorias de base. Então nós temos objetivos, modelo de gestão e visão de futebol. Aí é que entram os processos, só aí é que entram os processos, para que você consiga atingir os objetivos dentro de uma lógica do modelo de gestão e incutindo profissionais com um perfil semelhante. Dentro do departamento de futebol nós temos 8 áreas: atletas, comissão técnica, área de saúde, que aqui chamamos de NSP, Núcleo de Saúde e Performance. A gente derruba um pouco do conceito só de saúde, a gente quer a performance. Categorias de base, vamos recordar, porque eu gosto de falar e o podcast é a melhor hora. Claro, atletas, claro. comissão técnica, núcleo de saúde, categoria de base, análise de desempenho, análise de mercado, registro e logística. Esses 8 setores, cada um tem os seus processos. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre eles. E uma das grandes funções minhas é incutir esses processos e cobrar que eles aconteçam.
É uma construção junto com os responsáveis de cada área. E depois cabe a mim também interligar esses setores com os outros departamentos do clube, com a comunicação, com o marketing, com o jurídico, com a operação de jogos, com o patrimônio, enfim. É um trabalho dionoturno e que, se a gente realmente não tiver tudo de uma forma bem organizada, a gente às vezes acaba não atacando as prioridades certas. É bom, a minha pergunta do metódico devia ter acontecido agora. Sim. Porque eu conheço o Cícero, por isso que é que assim, o legal desse podcast, quando eu conversei com o Edu pra vir pra cá, eu falei, vocês estão contratando um palmeirense que ama o time, vocês não estão contratando um humorista. Eu venho aqui pra falar do Palmeiras e eu vou fazer minhas gracinhas que a energia estiver fluindo, a gente brinca, com o Gabriel Menino ficamos brincando. Sim. Mano, eu amo futebol. Eu já me peguei algumas vezes nos corredores com o Cícero falando de futebol aqui, ouvindo ele falar, né? Eu me pego às vezes ali conhecendo o departamento de análise de dados de esportivos, porque eu amo isso, né? E ver o meu time nesse eu vou usar a palavra patamar, as pessoas diminuíram a palavra patamar, levaram para outro sentido. O patamar no sentido assim, eu não estava acostumado com o Palmeiras tão profissional assim, e dá um orgulho eu como torcedor ver algo assim, né? Eu até queria te perguntar isso. O Palmeiras hoje, ele é muito profissional, dá para ver, é visível isso aí. E antigamente, a gente via, tem que se inspirar no time da Europa para fazer tal coisa, tal. Aí o Palmeiras ia estudar lá, não que não faça isso ainda, tal. Mas eu quero saber se tem acontecido o contrário. Outros times da América do Sul, da Ásia, não sei, vêm entender o que é o Palmeiras, o que fez o Palmeiras. O cara vem aqui mesmo, conhecer a estrutura, falar com você. Tem acontecido isso? Não, corriqueiramente, né, Rudy? Eu acho que um clube que nos últimos anos consegue alavancar a receita da maneira que o Palmeiras conseguiu, e fazendo isso de várias formas, eu acho que um clube que consegue, por 6 anos seguidos, ser o clube que mais tem jogadores convocados para as seleções de base, eu acho que um clube que consegue atingir o nível competitivo de títulos que o Palmeiras teve aí nos últimos anos, ele se torna, assim, uma referência. Então as pessoas vêm aqui conhecer 2 coisas, basicamente. Eles vêm conhecer a estrutura que nos leva a isso, e eles vêm aqui conhecer a metodologia que nos leva a isso. Acho que um dos grandes segredos eles não conseguem descobrir. É o ambiente com o qual a gente trabalha para produzir tudo isso. Mas somos sim hoje uma referência. Eu vou emendar a segunda, porque a minha outra pergunta era sobre caráter, que eu insisto em falar nisso, né? Eu sou um cara que me conecto muito em energia. E assim, eu não teria aceitado fazer isso aqui se não fosse ao lado do Luiz, ou até do Cena dali que eu tava fazendo, se não fosse conhecendo o ambiente por você, que eu te conheço há muito tempo, não, conhecendo o Léo Pif, outras pessoas que eu conheço aqui, eu não teria aceitado, mesmo sendo meu clube do coração. Eu me conecto em energia. Eu conversei com o Abel aqui, a gente falou, eu sinto o Palmeiras priorizando, tecnicamente é óbvio, mas priorizando o caráter, cara. E eu acho que essa é a grande diferença do momento do Palmeiras. Tudo isso que você falou é maravilhoso, mas se não tivesse as pessoas de caráter aqui, de jogador, mano, ao PV da base, ao pessoal do feminino, cara, eu acho assim, vocês conseguiram juntar uma energia. Claro que todo lugar tem ali as pessoas que se dão melhor, normal, isso faz parte da vida, mas você tem essa preocupação, Cícero, no dia a dia, de algum assistente, de jogador, sempre de ver o caráter da pessoa? A minha frase que me guia como gestor é assim: cuide bem das pessoas, são elas que levam o time à vitória ou à derrota. Então, antes do treinador, do goleiro, do zagueiro, do supervisor de logística, tem um ser humano. E se você não demonstrar preocupação com o ser humano, você não vai estar otimizando o profissional que está ali. Eu acho que o homem, ele é homem 24 horas por dia. Ninguém consegue vestir-se de uma fantasia de homem para entrar dentro de campo e jogar. Então, se você faz alguma coisa corriqueiramente errada fora do ambiente futebolístico, fatalmente isso vai se manifestar também nas tuas ações profissionais. Evidentemente que o ser humano é falho, e ele merece oportunidade, e ele merece novas chances. Mas a avaliação de perfil de um profissional para trabalhar num clube de tamanha grandeza e que, como eu falei, tem como objetivo, número 3, a imagem, você tem que trazer pessoas com muito caráter, profissionais independentes, se iniciantes, incipiantes ou se já rodados, mas que tenham a capacidade de honrar este clube, não só na sua questão técnica, como também na sua questão de imagem. Queremos ser um clube moderno, queremos ser um clube proativo, com responsabilidade social, queremos ser um clube organizado. E quem constrói isso? As pessoas. Então,
antes mesmo do profissional, uma avaliação do caráter das pessoas é fundamental. Isso acaba gerando todo esse ambiente que é tão propício, né, para o nosso desenvolvimento do dia a dia. É muito legal ver o Cícero falar desses pontos, porque não se enquadra só, como ele falou, as 4 linhas ali. Esses pontos também se enquadram fora, pra gente que tá no staff, pra gente da comunicação, o pessoal do marketing, todo mundo tem que estar alinhado com todos esses processos. Ô Cícero, os processos do clube eles foram atualizados, né? Com o passar do tempo, vocês foram fazendo os estudos. Como que vocês identificaram um formato, né? Peraí, isso aqui precisa ser assim para que desse lado funcione dessa forma para responder. Como que foi o primeiro estudo mesmo, assim, para começar a iniciar o processo? Porque hoje a gente já tem um processo bem definido e vocês vão atualizando, logicamente, de acordo com as necessidades que vocês entendem, né? Mas eu fico imaginando, assim, o primeiro processo, né? Precisamos, porque com certeza devia ter alguma coisa. Começar assim. Isso aqui no Brasil não funciona. Isso aqui não vai. Eu queria que você contasse para mim mais ou menos assim. Bom, vamos pegar uma das áreas aí, a categoria de base. A categoria de base, ela se subdivide em 4 setores. O administrativo, o técnico, a captação e a transição. Eu vou bater na captação. Como começam os processos? Lá atrás, a gente precisou fazer uma pesquisa para dar um start. De onde vinham os jogadores formados na base do Palmeiras que performaram em alto nível no time principal do Palmeiras? E a gente conseguiu, através de uma pesquisa, 2 números muito gritantes e que começaram a dar o norte para o trabalho de base. Primeiro, eram muito poucos os jogadores oriundos da base que performaram em alto nível na equipe principal. Um número muito baixo comparado com a grande maioria dos clubes brasileiros. E segundo, 83% deles eram do estado de São Paulo. Ou seja, de cada 10 jogadores que conseguiram sair da base do Palmeiras e performar em alto nível no time principal, 8,3 eram daqui, demonstrando uma total incompetência de captação e abrangência do mercado nacional. O que se fez? Procurou-se buscar polos formadores dentro de diversas regiões que abasteciam o mercado para se tornarem polos formadores parceiros do Palmeiras. Então chega a Ubaense, que tradicionalmente fornecia jogadores como o Alisson para o Cruzeiro. O Luan Cândido vem ao Palmeiras sendo da Ubaense. Se busca o PSTC em Londrina, que tradicionalmente formava jogadores como Jadson, Ilan, Fernandinho, Dagoberto, ao Atlético Paranaense. E o Vitão e o Michel, zagueiro, vem ao Palmeiras. E assim a gente valoriza o Retrô em Pernambuco, a Jacuipense na Bahia, com jogadores como Wesley, Vanderlan, o Santa Cruz no Rio Grande do Norte, com o Veron. Então, ter estudo não é empírico. A coisa não pode ser empírica, ela não pode nascer do nada. Então, nós tínhamos muita incompetência nessa captação e hoje nos tornamos competentes justamente por entender que a gente tinha que aumentar os tentáculos. Nós acreditamos que quanto mais cedo nós identificarmos o talento, melhor é para o Palmeiras. Por 2 vertentes. Primeiro, porque se você capta um jogador com 11, 12 anos, talentoso, você realmente consegue incutir formação nele. O que é a formação? Que ele pratique o futebol total, que ele se insira na ação ofensiva e defensiva, independente da sua posição. Se ele é um goleiro, ele tem que fazer ações ofensivas. Se ele é um atacante, ele tem que fazer ações defensivas. Não são as mais importantes dentro da sua posição, mas o futebol moderno exige. E você consegue dar uma formação de conceitos, não só de individualidade. E um segundo vertente da necessidade de captar cada vez mais cedo é de você ter uma participação maior nos direitos econômicos para quando ele virar um ativo lá no final do processo. Então é assim que inicia um processo, com uma pesquisa, com um estudo, com fatos e dados. Ainda nessa época de estudos iniciais, quisemos ver em que lugar estava o Palmeiras em termos de receita com jogadores oriundos da base. E na primeira pesquisa, a gente tentou abranger o que a gente chama de G12 dentro do futebol brasileiro. Os 4 paulistas, os 4 cariocas, os 2 gaúchos, os 2 mineiros. E o Palmeiras estava em 15º, entre 12. Mas essa conta não fecha. Estava abaixo de quem nem estava na lista. O Vitória da Bahia, o Figueirense e o Atlético Paranaense naquele momento
eles estavam à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras em termos de receitas oriundas de jogadores vindo das categorias de base. Isso nos mostrava realmente que o nosso cenário ele era muito fértil para você plantar todo um trabalho de base, de captação, de formação, de transição, de utilização e, posteriormente, virar receita. E é legal contar tudo isso porque, veja bem, 4 objetivos do clube. Um é técnico, os jogadores nos entregam as conquistas. Sim. Um é formação, eles saem daqui com o selo Palmeiras. Se a gente fala que no modelo de gestão a base de tudo é receita, que para você ter o time competitivo tem que ter profissionais de excelência, eles foram formados pela gente e dentro de uma visão de futebol. Então as coisas elas precisam ter lógica, elas precisam ser pensadas e os números, as pesquisas, respeitar a história. A gente olhou para a história do Palmeiras para entender o que precisava ser consertado, o que precisava ser aprimorado. Eu acho que ninguém chegou para ser salvador da pátria ou querer revolucionar tudo. O Palmeiras tem uma história muito grande, mas em termos de categoria de base, precisava se buscar um coordenador como é o João Paulo. Realmente. Precisava se dotar o nosso centro de treinamento de Guarulhos com condições mínimas. Precisava se introduzir categorias sub-13 e sub-11 e solidificá-las. Precisava se construir uma metodologia de trabalho. Hoje nós temos escolinhas franqueadas baseadas nessa metodologia e escolinhas que divulgam a nossa marca, a nossa imagem e que nos geram receita. Então vai muito além da gente falar de contratação, a nossa função. Ela é muito mais abrangente. Mas, infelizmente, eu acho que o que rende manchete no Brasil e que faz a roda girar sempre da mesma forma é falar em contratação. Mas a gente tem que aprofundar mais, tem que mergulhar mais essa discussão. Nos últimos 5 mundiais sub-20, o Brasil não foi em 3. Se a gente olhar as últimas 5 Copas do Mundo, nós fomos eliminados nas quartas de final em 4. E a que a gente chegou à semifinal foi um resultado muito atípico. Desde 2008 o Brasil não tem um jogador eleito como o melhor do mundo. Então nós temos que parar de falar de contratação. Está na hora da gente entender que isso é só um pedaço do processo. Você contratar um jogador de R$100 mil e não entregar uma logística decente, uma academia decente, uma suplementação decente. O Palmeiras ele almoçava em churrascaria e ele concentrava no hotel que tivesse à disposição. Hoje, cada jogador dorme num quarto individual, numa estrutura 5 estrelas, tem um restaurante magnífico. Tem mesmo. Se você não entregar para o jogador a máxima condição de recuperação e preparação, ele vai te entregar 100 mil só no primeiro mês. No segundo, ele vai te entregar 90. No terceiro ele vai te entregar 80 e você vai começar a dizer que esse cara não joga nada e aí a conversa ela vira conversa de botequim. De boteco. Tem que trazer, tem que contratar porque aquele cara joga bem dentro de que cenário, de qual circunstância ela comporta nessa aqui também. Então às vezes eu me empolgo, mas eu acho que falar de gestão é muito mais que contratação e falar de processo a gente sabe. Só uma coisa, assim, e eu sei do caráter do Cícero, ele é um cara super aberto ao diálogo, mas isso aqui pra mim, o argumento dele, assim, na verdade o argumento é diferente, né? Ele tá passando a realidade, né? Sim. É um tapa na cara pra mim de muita coisa, sabe? Porque realmente eu, às vezes, como torcedor, eu fico vendo algumas coisas e me deixa triste. Eu evito falar, porque como eu tô aqui, porque o Rudy agora tá lá, não é. Eu sempre fui um cara muito pés no chão. E esse processo que tu tá falando, ele é essencial. Eu, assim, ou seja, eu de fora, cara, eu sou um cara que eu vivo humor, eu trabalho humor, estudo humor, é o meu trabalho. Entretenimento, comunicação e tal. Mas eu, por exemplo, eu pego ali um exemplo pra mim, um case de sucesso absurdo é o Danilo. Por quê? O Danilo, ele é da base, vitrine. Ele tem uma entrega técnica absurda, ele dá duas Libertadores fora os outros títulos e ele ainda rende dinheiro pro Palmeiras. Eu acho que não há um modelo mais perfeito no que você tá falando do que ele, né? E aí na hora que ele sai com uma idade boa, ele, de repente quando vai ficando mais velho, e uma vontade do jogador sair, cara, tá tudo certo. Cara, ele entregou tudo que podia mais financeiramente. Tu vai nessa visão também? Ou... Sim. Só que não desassociando só esse trabalho de formação de base. Você tem que agregar a base com atletas de mercado, com capacidade de comissão técnica, com boa logística. O registro ele não chega a ser essencial, mas ele é muito importante nessa participação. Existe análise de mercado, existe análise de desempenho que prepara o Danilo para o jogo, de saber que os jogadores que vão cair no setor dele, se são mais rápidos, se são mais ágeis, qual é o pé de preferência, se pisam muito na área, se fazem transição. Então, você olhar uma árvore, o Danilo,
ela é muito sadia, todo mundo vai bater palma. Mas se ele tiver numa floresta que não anda, daqui a pouco ele também vai ser criticado. E essa abrangência, essa visão mais holística, ela é necessária. Então é essa área de atuação dos gestores e eu enxergo que o Danilo é um grande fruto de toda essa floresta. Todos esses processos. Graças a Deus vem andando bem. O Cícero, ele constantemente ele é convidado para participar de congresso, de palestra. Até chovendo molhado falar aqui, porque ele é um cara muito respeitado mesmo no cenário nacional. E é legal ele passar todas essas experiências para nós, para a galera que está acompanhando, o pessoal começar a ter uma ideia, porque tem-se só uma ideia coletiva em alguns momentos do futebol que ele é só dentro das 4 linhas ali, Cícero. Só dentro das 4 linhas, os 11 que estão titulares e hoje os 5 que entram durante o jogo, né? Mas esquecem que tem de fato toda uma cadeia por trás. Tem toda a questão dos processos que você falou, que muitas vezes esses processos eles culminam no bom trabalho ali dentro das 4 linhas, né? Não dá para você só ter as 4 linhas e não ter o processo, não dá para ter só o processo e não ter as 4 linhas. Eles têm que andar em conjunto. No cenário hoje do futebol nacional, como que se dão essas conversas entre os gerentes? Todo mundo já conseguiu chegar no consenso desse entendimento, da importância dos processos mesmo, desse avanço, que é igual você falou, não adianta só a gente continuar pensando na individualidade do brasileiro, nessa qualidade individual. A gente tem que inserir todo o contexto, todo o processo mesmo. O pessoal já conseguiu entender mesmo que já passou do tempo do brasileiro olhar para frente? Não. O brasileiro, ele olha para trás. Ele olha só para trás. Para mim, o ápice de um time ser campeão é a excelência da gestão, a excelência da comissão técnica e a excelência dos atletas. Quando você atinge esses 3 setores do clube em excelência, fatalmente você é um grande candidato ao título. Acho que durante muitos anos no Brasil, alguns clubes foram campeões sem ter a excelência em algum desses 3 pilares, porque os outros tinham menos ainda. E eu acho que a gente se acostumou muitas vezes a disputar alguma coisa mais nivelada por baixo. E hoje o nosso campeonato ele tem menos minutos de bola andando do que a grande maioria dos campeonatos mundiais. Eu já citei alguns números aqui do futebol brasileiro. Não me parece que a gente entenda o respeito que a gente tem que ter pela complexidade que é o novo futebol. A gente acha que vai ganhar porque é o Brasil. A gente acha que vai ganhar porque é o melhor. Mas eu olho para uma Copa do Mundo e eu observo o Marrocos chegando entre os 4 finalistas. Eu olho para outra Copa do Mundo e vejo a Croácia chegando na final. Eu olho para 2 Eurocopas atrás, eu vejo Islândia, País de Gales, fazendo campanhas incríveis. Porque jogam com conceitos modernos e porque inserem todos os jogadores nas ações ofensivas e defensivas. E o brasileiro ele não acredita nisso. O brasileiro ele acredita que o jogo ele tem que ser individualizado. E a gente, enquanto insistir em individualizar um esporte que é coletivo, a gente vai estar sempre em desvantagem. Porque o jogo tem 90 minutos. Se eu atacar com 7 jogadores e o adversário defender com os 11, se ele fizer a sua construção com 11 e eu defender com 9, em 90 minutos a probabilidade de quem faz tudo com os 11 vencer é muito maior. E a gente não valoriza a qualidade de gramado, a gente não valoriza muita coisa. A gente simplesmente quer que o jogador entre lá e sem preparação nenhuma resolva tudo sozinho. Não cabe mais isso. O jogo hoje ele é disputado com uma intensidade que não existia. Eu vejo muitas pessoas falando, antigamente corria 8 km, hoje corre 10, 10,5. Essa não é a diferença. A diferença é que desse volume total, tanto dos 8,5 quanto dos 10, antigamente você fazia 2% acima de 20 por hora. E hoje você faz de 10 a 12% acima de 20 por hora. É outro jogo. E dizer que na minha época, a pessoa que fala na minha época, ela não pode usar um iPhone. Porque na época dela não tinha iPhone. Ela não pode botar um Bluetooth no carro. Porque na época dela era toca-fita no carro. E o futebol é assim também, Luiz.
O futebol é assim também. Não cabe mais olhar para trás. A maioria dos clubes brasileiros está engessado, olhando para trás, olhando para situações que possibilitaram eles ser campeões lá atrás e que talvez tenham deixado eles reféns justamente dessas conquistas. Existe uma necessidade muito grande de você preparar melhor hoje os seus jogadores e entender que as comissões técnicas precisam ter um conteúdo muito profundo de metodologia para que o que eles querem de jogo seja treinado. Porque só falar que você quer marcar alto, se você não tem metodologia de treino que leve ao time marcar alto, vai ser só discurso. Então a gente precisa olhar para frente e parar de olhar para trás. Cara, isso aqui é uma aula, assim, essa galera, primeiro que assim, hoje em dia eu percebo muito mais gente, pelo menos às vezes até de uma maneira mais simples, tal, analisando mais futebol do que antes. A gente vê canais no YouTube, enfim, de torcedores ou não, analisando, isso é legal. E a galera, com certeza isso aqui vai dar muito corte pra essa galera ver, pra cursos, os caras pegarem as falas do Cícero, porque é uma fala que vai pra todo mundo, né? Tá aberto aqui no nosso canal do YouTube, aqui no Palmeiras Cash. É muito legal ver você falando, Cícero, sobre tudo isso. Eu fico muito feliz, eu entendo tudo isso porque eu amo futebol e eu vejo aqui isso acontecendo, né? Eu vivi o futebol dos anos 90, vivi o dos anos 2000, essa transição, e hoje, né, que é um futebol é muito diferente, né? O que você falou, e pra mim até no humor, por exemplo, o cara fala, porque na minha época, cara, as coisas mudam, cara. E se você fica falando na minha época, é até bacana você dar exemplo das coisas que aconteciam, mas hoje é outra realidade, né? Eu queria saber de você, como é que vocês aqui dentro chegaram, é uma pergunta mais popular no sentido que a galera quer saber, e eu gostaria de saber, eu nunca te perguntei isso nem pessoalmente. Como é que vocês chegaram no nome do Abel? Pensando em toda essa estrutura, todo esse profissional que a gente criou aqui, é óbvio que vocês não chegaram aleatoriamente. Vocês falaram, cara, eu acho que o cara que vai casar com isso que a gente está acreditando é o Abel. Como é que vocês chegaram no nome dele? Bom, então uma das 8 áreas de processos organizadas aqui é a análise de mercado. A análise de mercado, ela tem 2 profissionais full-time na sala, o Guilherme Dias e o Lucas Oliveira, fez a Copa do Mundo como analista de desempenho pela seleção brasileira, e a gente entrega a ele 17 profissionais para fazer o scout de muitos jogos. Quem são esses profissionais? Eles já são colaboradores do clube, são auxiliares técnicos das categorias de base, analistas de desempenho das categorias de base, olheiros. Nós mapeamos o mercado no sentido de termos atletas e membros de comissão técnica, porque o futebol ele tem essa necessidade por muitas vezes. Se o seu time está muito mal, você troca o treinador. Se o seu time está muito bem, vem alguém e te leva o teu treinador. Se o teu time está muito mal, você tem que trocar o jogador. Se o teu time está muito bem, alguém vem e quer contratar o teu jogador. Sim. Então, por isso a necessidade de você estar sempre mapeando. É dinâmico, E aquele nível de rendimento, ele é avaliado não só dentro do cenário onde ele rendeu, mas a gente tentando transportar para a ideia de futebol que a gente tem. E que comporte dentro da receita que a gente vai ter para aquele exercício. Sabe, eu acho que os clubes, às vezes, eles contratam bem pra caramba dentro de um determinado cenário, ganham 1, 2 anos, e eles caem de divisão 3, 4 anos depois. E eles precisam passar 5, 6 anos lutando para pagar um título. Não é inteligente. Eu acho que não é inteligente. Claro que não. Nós identificamos, no momento do Abel, em torno de 10 profissionais que trouxessem a inserção dos 11 jogadores na ação ofensiva e defensiva e que trabalhassem em cima de conceitos modernos. Nosso diretor executivo, Anderson Barros, achou muito interessante o trabalho do Abel. Nós nos debruçamos a olhar vários jogos e chamamos o Abel para uma, digamos, entrevista virtual. Ele gosta de citar isso, inclusive, que o clube fez isso. Porque algumas situações, como a integração científica e a valorização da base, nós precisávamos ainda detectar no olho. Embora a questão de base nos parecesse ser meio lógica, porque ele era oriundo lá no Braga de todo um trabalho assim feito. Então, assim que nasce, o Anderson escolhe lá dentro da análise de mercado esse profissional, junto com os nossos analistas de mercado, a gente faz uma grande entrevista e eu acho que naquele momento ali já tem uma sinergia muito bacana, né? E hoje o processo ele é idêntico. Ele continua até hoje idêntico e a gente tentando fazer aprimoramentos
porque, como a gente estava conversando antes, o futebol cada vez evolui mais e outros componentes já estão sendo inseridos e a gente tem a necessidade de observá-los também. Abel, o que te chamou a atenção do É Palmeiras? um grande profissional, grande Cícero Souza. Eu peço a você, a toda a gente, pegar a página 23 do meu livro. 23, onde eu cito seu nome. De grande, é um homem. É verdade. Eu gosto quando ele fala. Veja o meu livro. Que a gente eu brinco com o humorista, a gente sempre exagera ou pega uma situação, mas é um livro que toda a verba é revertida assistencialmente, instituições tal, o Abel tal. Mas é uma imitação que eu gosto de fazer, eu sempre falo do livro dele. A gente escreve pouco no Brasil, né? Eu acho, lê menos ainda, né? Talvez por isso. A gente só lê manchete no Brasil. A essência disso é que a gente não valoriza a educação, né? Nosso povo não valoriza a educação. E quem não valoriza a educação não valoriza o conhecimento. E quem não tem conhecimento não detém o poder da decisão, de decidir o que ele quer. Então a gente é assim, nós somos um povo que infelizmente não valoriza a educação. Os treinadores brasileiros quase não deixaram bibliografia. Ou eles não tinham o que partilhar, ou eles não queriam partilhar. Talvez não quisessem porque fosse faltar um pouco da vontade de se ler, né? E eu acho que o Bernardinho é uma referência. Ele escreveu. Sim, ele escreveu. Ele não teve o medo da partilha. Os maiores técnicos da história, né? Posso aproveitar o teu gancho de só literário? realizar. Porque é o seguinte, a minha área também não tem. Os narradores esportivos também não têm biografia. Pô, e daria para fazer um livro só com os bordões, né? Sim, Bordões sim. antigos, olho no lance. Sim. No meio do pagode, o livro do Silvio Luiz. No meio do pagode. Silvio Luiz é um que tem. Tem, não, É Silvio Luiz. um dos poucos que tem. Agora Mas imagina o livro falta do muita Lucha. coisa. Apontada pro Shell, o nome do livro do Lucha. Apontada pro Shell. E a capa... O Cícero gosta. Daria um bom projeto, né? O projeto E a apontado capa? pro Shell. E a capa aqui, ó. Um abraço pro nosso professor Vanderlei, Abraço, que foi Lucha parceiro. essencial num momento aqui de valorização de categorias de base, numa readequação, né, de valores. Então, e alguém que trazia muitos conceitos. Eu acho, falando de leitura, o último capítulo do livro do Abel, ele fala um pouco sobre a realidade do futebol brasileiro e de espaço que existe para melhorias. E a gente está aqui há muito tempo, até sabe de tudo isso, mas talvez tenha nos faltado vontade de querer mexer com isso. Ou talvez até a gente já tenha desanimado de querer mexer com isso. Mas realmente tem muito espaço para mudança. É muito espaço. E o Abel, cara, eu vou falar um negócio pra você. O Abel, cada coletiva dele, eu já falei isso pra ele aí. Eu pego pra mim, pra minha vida, assim. Ele mesmo sabe que é um ser humano com defeitos, ele mesmo fala disso. Mas eu não tô dizendo, sigam o Abel, não é isso. Mas ele fala coisas legais. E eu acho que quando o Abel, não só ele, tá? A gente tem grandes técnicos no Brasil e tal, mas assim, quando o Abel começa com os conceitos dele como ser humano, tal, não sei o quê, a minha visão, tá, Cícero? Ele incomoda as pessoas, porque as pessoas quando estão estagnadas, elas fazem duas coisas. Ou ela para, pensa, vê e muda, ou ela nega o que tá acontecendo de bom. E eu acho que o que acontece com o Abel é uma negação do que tá acontecendo de bom. Então, ele mesmo fala, às vezes eu fico exaltado, eu preciso melhorar tal, mas as pessoas potencializam isso pra tentar diminuir ele, porque elas sabem que ele é uma coisa bacana que tá acontecendo. Eu vejo isso. E ele cita, ele é um cara que é um cara que mais respeito, ele chegou citando o livro do Tele, ele chegou citando o Tele, toda vez ele fala do Tele, o Tele até teve aqui, mas ele não é ídolo do nosso time. Exato. Ele fala do cara com o maior respeito e tal. Você fala de leitura, você lê muitos livros da galera de fora, já que a gente não tem coisa aqui. Primeiro, antes de falar da leitura, eu tenho uma coisa na minha vida. Eu tenho certeza que eu nunca vou ser criticado por alguém que faça mais do que eu. Eu sempre vou ser criticado por quem faz menos. É isso. E quando você tem essa percepção, porque isso serve pro Rude, pro Luiz, para todo mundo que tá aí. A gente só é criticado porque quem tem mais tempo ocioso, porque quem não conseguiu fazer uma coisa e passou a vida inteira reunindo sólidos argumentos para justificar por que não deu certo, aí você critica. Quando você passa um planejamento de vida, que você tem que ralar, que tem que acordar cedo, que tem que pegar ônibus, que tem que terminar com a mão no calcário, e você vence e vê alguém dando uma cabeçada, você entende que é uma cabeçada, que é uma árvore, não a floresta inteira. E você respeita aquela pessoa. Agora, se você não tem noção disso, você critica essa pessoa. Eu concordo totalmente. Porque você olha só para aquela árvore. Então, toda vez que alguém te critica, ele tá te elogiando no fim.
Para mim é assim. E eu acho que com o Abel é isso. Você fez o resumo de uma outra forma, mas eu enxergo dessa visão. A minha leitura, ela começa com os 7 hábitos das pessoas eficazes. Esse é meu livro de cabeceira, esse meu livro está lá na minha sala. E eu não encontro muita coisa de gestão, tá? Mesmo fora daqui. Eu gosto de muita coisa de autoajuda. Tá? Eu gosto também. Gente vai desde quem mexeu no meu queijo. Um livro que eu adoro, que eu recomendaria para as pessoas é A Boa Sorte. Esse livro é fantástico. Ele mostra o quanto a pessoa pode idealizar naquilo que é difícil a sua grande oportunidade e não usar ela como argumento. Não deu. Então, é mais ou menos por aí a minha leitura. Eu falei ali em espaço para crescimento, então uma coisa que eu queria falar, porque eu ouço muito. E por que a gente olha para trás? Os clubes brasileiros não deixam o maior jogador driblar. As bases aí, os treinadores engessam os caras, deixam eles presos ao esquema de jogo. Eu ouço muito isso. Muito. É verdade, eu ouvi bastante. Na literatura, e principalmente Piaget, eles falam que a excelência física ela é atingida até os 12 anos. O que você adquirir até os 12 anos é plenitude. Bilateralidade, coordenação motora, mudança de direção, giro, equilíbrio, habilidade. Se você não atingiu a excelência com 12 anos, depois com 13, 14, 15, você melhora, mas não na plenitude. Onde eu quero chegar? A formação básica do jogador brasileiro era na rua. Se eu pegar um corte de 40 anos atrás, os jovens até 12 anos, eles jogavam futebol todos os dias, 3, 4, 5 horas. Sim. Na rua. Sim. Na grama. No paralelepípedo. Na areia. Só de praia são 8.000 quilômetros que o Brasil tem. Com mais velho, com mais novo. De pé descalço, de quichute, de tênis, de bamba. Quichute, Sim. Não tinha 11, 7 contra 7. Gol pequeno. Gol pequeno, chinelo. Futsal, chinelo, gol a gol, matou no peito, vira dribla, 3 dentro, 3 fora. Sim. Era uma cultura do futebol de rua. Ela não existe mais. Hoje, talvez 30% das crianças até 12 anos pratiquem futebol. E elas não praticam todo dia. Elas praticam 2 vezes por semana numa escolinha, sempre com quadra sintética, sempre com o mesmo pisante, sempre com os colegas da mesma idade. Você não atinge mais a plenitude. Isso é um espaço que nós temos para evoluir. E não simplesmente dizer, não tem mais jogador habilidoso. Talvez seja por isso que desde 2008 a gente não tem o melhor do mundo, que a seleção sub-20 tenha problemas. Nós não temos que botar a culpa nos grandes clubes. Nós temos que entender o real motivo. O Palmeiras percebeu isso. Ele tentou recuperar o gap de rua com 3 formas. Forma número 1. O Palmeiras criou quadras de showball no CT de Guarulhos. Forma número 2, o Palmeiras vai ao terrão com a sua sub-10, 11, 12, 13, 14, uma vez por semana. Forma número 3, o Palmeiras inseriu o futsal dentro do seu processo de formação para que o jovem jogue campo e salão diariamente. Então nós estamos tentando recuperar um pouco do gap. E justamente por isso que você vai ter a maturação da ideia do jogador que você quer ter mais cedo. E para nós nos interessa, lembra? Quanto mais cedo, melhor. O Hendrick chegou aqui com 11 anos. O Giovani chegou aqui muito cedo. É que o case está maduro agora. Quando começou, para que fazer contrato com um jogador de 12 anos se o contrato de formação só te protege aos 14? Sabe? São pessoas que não... Mas elas não têm obrigação de ter essa leitura. Sim. São advogados, são dentistas. Não tem essa obrigação. Precisa encontrar profissionais que tenham a condição de fazer realmente o estudo do que está acontecendo. Então, eu acho que não cabe mais nós olhar para trás e dizer assim, os clubes não estão mais deixando o jogador driblar. O nosso jogador era o mais habilidoso e por culpa dos clubes ele não é mais. Não, não é. Nós temos um espaço muito grande para que as federações, para que o governo demonstre preocupação com isso. Quando eu vejo
que a educação física está saindo do currículo, da grade das escolas públicas, eu acho que a gente não fez a leitura. Eu acho que a gente vai ter cada vez menos jovens com habilidades esportivas. E o futebol vai ser afetado. O futebol, que é um produto nacional, o futebol, que é um orgulho nosso, cada vez mais vai ser afetado. E cada vez mais a gente vai ter dificuldade a nível mundial. Então, veja bem, se a gente continuar olhando para trás e sendo, mas nós sempre fomos os melhores, e achar que só aquilo que aconteceu lá atrás, quando os jovens jogavam futebol todo dia, hoje, pela urbanização, pela falta de segurança, as crianças não estão na rua. Então nós temos esse espaço, esse campo de melhora. E eu acho que a gente só fala e critica. Sempre vai ser alguém que fez menos, Rudy. Sempre vai ser alguém que fez menos. Não, mas cara. E o problema é que essa pessoa que faz menos, ela às vezes entra na sua mente. Porque o trabalho dela é... A minha não entra. Não. Eu sei que... Mas assim, não entra porque você tá bem condicionado, Cícero. Você sabe o que você tá falando. Mas ela tem a possibilidade de entrar, porque o trabalho dela é pensar em desculpas pro porquê da vida dela tá assim, sem tentar mudar. Só que assim, é um trabalho diário da pessoa, então ela acaba tendo argumentos fortes. E se você deixar, ela entra na sua mente. Isso que eu tô querendo dizer. Porque é o trabalho dela fazer isso, né? Não que eu seja exemplo, às vezes eu sou o cara que tô reclamando e eu tenho que me ligar e parar. Isso é o que você falou. Agora, esse argumento dele das crianças que não jogam... Pô, eu lembro de botar o quichute e amarrar na canela, era divertidíssimo. O João falou disso também. Lembra? Tanto que ele anunciou aqui o campo de várzea, né? Falou que vai ter no CT de Guarulhos, que vai fazer, né? Um dos campos, também, vai tirar a grama pra ter. Ele anunciou aqui, cara, inclusive. E é muito legal essa preocupação da mudança. Porque quando você falou do resultado que foi fora do comum, você não quis citar o 7-1 em si... Mas, cara, Cícero, pelo amor de Deus, cara, minha opinião, você sabe bem mais de futebol do que eu. Mas ali, tirando o goleiro Neuer, a Alemanha não tinha um craque, cara. Pra você falar assim, nossa, que jogador, que Zidane. Era um grupo muito forte, taticamente, o individual ali se sobressaía, depois que o grupo sobressaía, e o Brasil dependendo muito do individual. Eu não tô criticando o Felipão, mas tô dizendo assim, ali é um exemplo de uma Alemanha que talvez não é a maior Alemanha da história, meteu 7-1 no Brasil dentro de casa. Tu não acha que tem um pouco a ver com isso? Olha só, Rudy, a Itália ela vence a Copa do Mundo de 2006 e na Copa do Mundo seguinte, 2010, ela não passa da primeira fase. Mas quando a Itália vence a Copa de 2006, eu ouvi as pessoas, olha aí, ó, um futebol defensivo, forte, viril. Em 2010, a Espanha vence a Copa do Mundo. E em 2014 ela não passa da primeira fase. Mas em 2010 eu ouvi, olha aí, jogo posicional, de posse de bola, tic-tac. Em 2014, a Alemanha, como você falou aí, vence a Copa do Mundo. E em 2018 ela não passa da primeira fase. Mas em 2014 eu ouvi, olha aí, ó, os caras se organizaram, os caras pensaram o que ia fazer. É um futebol de força, é um futebol objetivo. Na realidade, tanto a Itália, quanto a Espanha, quanto a Alemanha, eles são seleções que inseriam os 11 jogadores na ação ofensiva e defensiva e que trabalhavam com conceitos coletivos de amplitude, de profundidade, idênticos ao que a gente viu nessa última final, tanto por França quanto a Argentina. É muito escancarado que você precisa ter gente dando amplitude para largar o adversário, para o Messi ter um pouco mais de espaço para jogar. Se o seu time não tiver conceitos, o seu principal jogador vai ter menos espaço. E quanto menos espaço, menos tempo, menos velocidade de raciocínio ele vai ter. Então, para mim está muito claro que a gente não tem que olhar para quem ganhou e achar que aquilo ali é o novo modelo. A gente tem que entender realmente o grande conceito do futebol. E para nós aqui no Palmeiras, ele passou pela caracterização dessas duas vertentes técnicas aí, do futebol total e principalmente dos conceitos modernos. E eu acho que a gente conseguiu identificar no Cebola, um profissional assim, no Rogério Godoy, um profissional assim, no João Paulo Sampaio, nos principais olheiros, nos principais analistas de mercado, analistas de desempenho e a cereja do bolo, no Abel e sua comissão técnica. Que loucura, cara. É porque exatamente eu vejo, tem amigos profissionais do meio, não vou citar nomes, os caras falam, porque esse jeito que o Abel joga eu não gosto. Eu falo, que jeito que o Abel joga, cara? Ele joga de vários jeitos, cara. Sim. Mas agora eu entendo o tudo por trás disso, que é esse posicional dos 11 participando do modelo. Então, se o Abel às vezes precisa ser mais propositivo, ele é. Se ele precisa baixar a linha, ele baixa. Sim. O Abel não tem porque eu já vi muitas vezes isso. O pessoal fala, não, porque o Abel joga defensivo. Aonde, cara?
Ele já precisou jogar? Já. Ele já precisou jogar. Ele muda. Você vê a variação durante o jogo, cara. Sim. Outro dia o Marcos Rocha deixou o Gomes de lateral. Contra agora, pô. Tava no jogo. Contra a Inter de Limeira. Tava o Rocha recebendo a bola como zagueiro e o Gomes quase de ala ali. Puxa. Cara, isso é treinado, não é à toa que o Rocha falou: vem aqui, amigão, passa ali que eu tô cansado. Passa ali que eu vou segurar um pouquinho. Então, cara, assim, o cara que estuda o Abel e fala que ele tem um jeito de jogar só, graças a Deus, o cara vai perder pro Abel. Porque ele, não, é sério, Cícero, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. É isso aí. O jogo ele não é mais uma plataforma engessada. Ele não trabalha mais assim. O jogo moderno, ele não tá mais dividido em 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3. A cada lance, você tem que fazer a identificação de onde está o espaço e gerar movimentos complementares para ocupar o primeiro espaço, gerar um segundo espaço, gerar um terceiro espaço. E não é qualquer comissão técnica que está tão habilitada a conseguir alargar o adversário, a conseguir criar corredores por onde a bola vai circular. Isso precisa de posições iniciais, casas de partida, movimentos sincronizados, movimentos complementares, né, como se chama. E quando você vem falar isso, o pessoal ainda vai dizer: estão querendo falar bonito, compactação, transição. Extremo invertido. Para que fazer? O Roger Machado, casamento de características... eu digo pra ti, no último terço de campo, externo desequilibrante. Trabalhei com o Roger 2 vezes, né? Vem um filme na cabeça. Mas ele é o querido, abraço pro Roger, velho. Adoro ele, cara. Então, o jogo ele não é uma plataforma engessada. O portador da bola ele tem que identificar se o espaço ele está num apoio, se está numa profundidade, se está numa lateralidade, na amplitude. E aquele que não é o portador da bola, ele tem que saber que se alguém já deu o movimento de apoio, ele vai dar o de profundidade. Se um já deu de profundidade de apoio, ele vai dar o de amplitude. Então, não tem nem nome de jogador. Você vai fazer uma saída 3, tô jogando 3 zagueiros. Não, pode ser um lateral na saída 3. Estão pisando na linha lá, mas num lado é um lateral, no outro lado é um ponteiro. Ponto, E como é que é o esquema? O jogo não é mais uma plataforma engessada. Se a gente quiser, como eu falo, se a gente quiser olhar para trás, a gente vai... ele tá jogando 4-3-3. E eu não tô nem falando do nosso time do Abel, tô falando de um modo geral, né? Não dá mais. Os zagueiros são construtores. Os zagueiros têm que saber conduzir a bola. Os principais atacantes têm que fazer ações defensivas. Nós não estamos falando assim, matada no carrinho. Nós estamos falando em fechar uma linha de passe. Induzir o adversário a sair jogando pelo zagueiro que tenha menos talento. Criar um corredor para a gente entrar e depois dar a pressão em bloco. Isso é uma ação defensiva. Claro que é. Então o futebol, na nossa visão, ele vem evoluindo e a cada vez mais incutindo dentro dele conceitos modernos que ajudam na individualidade. E, cara, o Abel é um cara que faz isso bem demais, bem demais. Todos os jogadores amam trabalhar com ele porque o treino leva ao jogo. A situação que vai acontecer no jogo, ele sabe tomar a decisão. Não porque estava dito assim, tu toca lá, esse toca aqui, toca lá. Bem pelo contrário, ele pega a bola, ele já sabe, quando ele levanta a cabeça, identificar onde está o espaço. E já sabe exatamente como ocupar o espaço. Esse é o grande barato, porque ele é mestre nisso. O Cícero, até pegando um gancho nisso que você falou, né? Os jogadores gostam de trabalhar com o Abel e voltando até aquele ponto do precisamos parar de olhar para trás. Você entende que com toda essa modernização que o Palmeiras fez, todo esse investimento que o Palmeiras fez, tanto na base, né, nas categorias menores subindo ali, os meninos eles já estão sendo melhores preparados para essa situação do futebol atual? Porque eu costumava dizer para os meus amigos que a gente tinha essa questão da individualidade, mas porque também isso já era cultivado embaixo, essa questão de você ser o 10, você ser o craque do time, tem que dar a bola pra você resolver, tal. Então a gente criou durante muito tempo esse fantasma e acho que muita gente ainda é refém dele. E hoje, quando a gente tem essa questão do jogo propositivo, dos 11 marcam, 11 defendem, ocupação de espaço, transição, todos esses termos, né, que se usam hoje em dia, a gente sabe que já precisa ser trabalhado embaixo. Porque aí quando esse menino sobe, ele não vira e fala assim: eita, rapaz, isso aqui é diferente do que eu jogava lá atrás. Então, o Palmeiras teve esse cuidado também, né? Sim, porque do mesmo jeito que o Abel é a cereja do bolo no profissional, o Paulo Vitor é a cereja do bolo lá no Sub-20 e a gente pode ir até lá Sub-11. A identificação do profissional que consiga trabalhar com essa formação, Luiz.
E por isso que quanto mais cedo o jogador chegar, mais tempo você tem de entregar a formação. Vamos dar um exemplo. Um extrema. Tá? Antigamente a gente trabalhava com os ponteiros. Né? Aí quando a gente fala assim, extrema, já tinha os ponteiros. Os ponteiros, eles jogavam com a perna do lado. O ponteiro esquerdo era canhoto e o ponteiro direito era direito, e a grande função deles era buscar a linha de fundo e cruzar a bola ao centroavante. Hoje, quem joga nas extremas, ou seja lá o nome que a pessoa quiser dar, acho que ela dá o nome que ela quiser, ele tem a função primeiro de dar amplitude. Porque principalmente o europeu, ele organizou de forma coletiva que o lado da bola sempre está ocupado em bloco. O time está compactado. Então eu preciso botar um em cada extrema para alargar um pouco essa linha dele. Sim. O fato é que o brasileiro que tem que jogar na extrema, ele não gosta. Porque o brasileiro gosta da bola. Ele fazer uma função sem a bola não parece tão interessante. Então você... entendeu? Se você não formar na base um jogador sabendo por que é importante, mesmo sem a bola, ele está pisando na linha e que depois ele vai terminar a jogada lá na área, quando ele vem, ele sentiria muito isso. Né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu identificar aí, principalmente na figura do João Paulo, que lidera o processo, mas também nas comissões técnicas, nos treinadores, nos auxiliares técnicos, profissionais com uma capacidade de desenvolver em treinos que leve a esse tipo de formação. Tá vendo, Rudi? Explicação, mano. Aí a gente entende o porquê você pega, um exemplo, um Vanderlan vindo da base e em algum determinado momento você vai ver o Vanderlan espetado como um ponta esquerda, como um lateral, fechando por dentro. Você vai ver um próprio Gabriel Menino jogando pelo lado, jogando por dentro, porque já vem desde baixo com essa consciência da movimentação, da ocupação de espaço, de que tem que de fato participar do jogo. Um outro fator legal, né, que o Cícero tem uma participação muito grande aqui, envolvendo até as crias da academia, tem dois eventos que eu gosto bastante. Né? Um é o Resenha da Academia. Que é isso? O Cícero vai explicar, que é muito bacana, cara. O Resenha da Academia eu acho que é um diferencial, inclusive, que até dá para os meninos ter uma noção da importância e o cuidado que eles têm que ter, né? Até mesmo jovens, com a carreira, porque é ali que você começa a construir o seu início. E aquele outro processo também, Cícero, de integração, de trazer os meninos que têm tido um desempenho legal para vir participar aqui, né? Um dia de um treinamento, vir completar um treinamento. São dois processos que o Palmeiras faz que eu acho, assim, sensacionais. Eu acho que hoje, né, são muitos. Os mais importantes hoje, a equipe principal ela treina sempre pela manhã e a comissão técnica do Sub-20 acompanha esse treino. O Sub-20 treina sempre à tarde e invariavelmente um membro da comissão técnica principal acompanha esse treino. Esse diálogo e essa visão do treino, ele é fantástico. Então acho que esse é um dos processos de transição mais importantes. Toda vez que o Sub-20 ou 17 vão a campo, toda a comissão técnica recebe a convocação da partida. Quando sai o press kit do jogo, 1 hora antes, todo mundo recebe a escalação da partida. Quando o jogo acaba, a gente recebe o resultado da partida. E 1 hora depois a gente recebe o scout e as imagens decupadas da partida. Então, processo de transição mais completo do que esse, desde o nascedor do jogo até o relatório final dele, está muito bem alinhado. Para quem não sabe, um palmeirense que não sabe, tipo eu, o Resenha da Academia é um projeto no qual a gente escolhe 1 ou 2 jogadores da equipe principal para fazerem uma interação com os meninos da base. Então pode ser ou com várias categorias ou com categorias que a gente escolha, né? E ali o Scarpa já deu suas ideias. Ensinou o cubo mágico. O Bruno Henrique, eu me lembro que foi uma fala muito, né, pertinente. Zé Roberto. Poxa, cara, a gente uma vez fez Gustavo Gomes e Luan, ambos, né? A primeira foi o Fernando Praz. Que legal, cara. O Zé Roberto, acho que eu citei. Sim. E uma emblemática para mim. A gente fez 4 jogadores da base, oriundos da base, falando para a base. O João Pedro, o Vinícius, o Gabriel Jesus e o Matheus Salles. Só que o Matheus Salles participou da primeira resenha na plateia. E um dia ele estava lá falando. Já estava falando. A grande ideia é que o jogador já profissional mostre para os meninos, sub-14, sub-15, como foi a sua vida de alojamento.
Qual foi o primeiro clube que ele jogou? Como que era a questão de alimentação dele antigamente, como que é hoje? Como que eram as questões táticas na sua formação e como que é hoje? Como que é a abordagem dos empresários, dos agentes? Uma preparação para quando eles viram profissionais e assinam o primeiro contrato, saber que vai vir uma assessoria de imprensa, que vai vir alguém que vai querer vender um carro, alguém que vai querer alugar um apartamento, que o cara vai ficar bonito, né? O cara quando assina um contrato de 5 anos, ele vira galã, vai vir gente procurar, que vai vir familiar que nunca procurou. E é muito interessante, é muita história legal, cara. Eu me lembro do Robinho, quando ele deu a palestra, o Robinho passou para os meninos que ele tinha feito diversas peneiras. E em uma delas ele fez no interior de Minas Gerais e também não foi aprovado e ele tinha que voltar para o Paraná. E o dinheiro dele, depois de comprar passagem, só deu para comprar um pão de queijo. E é longe de Minas para o Paraná. E ele guardou o pão de queijo no bolso e quando ele não aguentava mais a fome, ele dava uma mordida. Eu quase choro, cara. É bom o menino ouvir isso, porque ele sabe que tem que pagar preço. É caro, é um preço caro. Então o nosso jogador profissional mostrar para o jogador jovem que é caro, que o preço que você tem que pagar é de muita renúncia, é importante. Então o projeto Resenha da Academia é muito legal. Sim. E o segundo, legal mesmo. Legal, mas a gente legal divulga na TV Palmeiras, Palmeiras, né? Palmeirense é isso. Não, você cara, falou das renúncias. Eu acho que ele devia caro. ser mandado embora Você agora. sabe por quê, Rudy? Que é até Mais um bom lugar. o Cícero frisar a renúncia, porque o que se vende, né, o business, é o cara que deu certo, que assinou o contrato milionário, que sim. tá viajando o mundo, tal, Já tal. comprou um. Mas pouca gente fala da caminhada, do que esse cara abriu mão, quanto que ele renunciou. Então, quem vê de fora, né, Cícero, pensa que, é fácil. Né? Como nascem os processos, né? A gente está levantando lá na nossa análise de mercado o time do Palmeiras campeão brasileiro sub-20 em 2018 e onde que está esse jogador hoje? O que aconteceu com ele? Legal. Esse estudo ele vai nos indicar algumas diretrizes a serem tomadas, mas eu vou dar um exemplo. O nosso goleiro titular era o Anderson. Hoje ele está no Cruzeiro. Mas ele não é titular no Cruzeiro. Sim. Mas ele está no Cruzeiro. Então Sim. o Palmeiras formou um jogador de mercado. Sim. O nosso goleiro reserva era o Matheus Teixeira, que estava no Bahia e acaba de se transferir para o Japão. O Matheus, sim. Primeira divisão. Jogou titular várias vezes. Sim. O nosso terceiro goleiro, no Bahia, né? Era o Aldenirton, o Magrão. Que hoje está no Rio Ave. Sim, Portugal. O quarto goleiro, que vinha da Sub-17, porque a gente trabalha com times jovens, era o Leandro. Hoje ele está no Botafogo. O lateral direito era o Matheus Rocha. Hoje ele está no Primavera. O Vitão está no Inter. Ou seja, nós vamos mostrar que o nosso processo de formação ele está entregando muito jogador para o mercado, mas que os níveis... É o que você falou. Não é essa maravilha sempre. Sim. Existem muitos níveis de futebol e a gente quer contribuir no máximo. E o jogador olhando lá na parede, vendo, o cara tá no Cruzeiro, o cara tá lá. Só 2 não estão alocados. A gente praticamente está com isso tudo pronto. O jogador vendo isso, eu preciso ser esse. O que mais eu tenho que fazer para ser esse? Porque o cara saiu daqui, desse processo de formação. E num momento em que a gente não conseguia usar tanto. Porque o Palmeiras, sempre as pessoas me perguntam, por que antes não usava mais? Porque o case não estava tão maduro. E porque o nosso modelo de gestão nos mostra o quê? Nós precisamos de receita. Esses meninos, em algum momento, eles foram receitas para fazer com que nós tivéssemos atletas e estrutura de excelência para o time profissional ser competitivo. Hoje a gente já tem o case mais maduro, mas ele precisava passar por essas etapas. Então o menino que ele olhar e ele observar assim, o Arthur foi o melhor jogador de 2 campeonatos paulistas já. Sim. O Luan Cândido foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E eles saíram daqui. Eles são grandes profissionais hoje no mercado. Entendeu? Então, como nascem os processos? A gente está finalizando essa pesquisa para entregar aos nossos meninos que ano passado foram campeões brasileiros sub-20. Não, e eu estava pensando aqui, agora que você falando, né? O Palmeiras, durante muitos anos, aí você até mostrou isso aí com números e tal, não foi a referência de base. E é uma coisa que desde moleque eu sempre quis, sabe? Sempre vi os rivais lançando muita gente e tal.
Palmeiras tem ali vários jogadores, não tô falando que não, mas não era como os rivais, né? E a gente vê até hoje, às vezes, rival vendendo jogador que nem era tanto destaque, é um baita dinheiro, e até a nossa torcida reclama, pô, o rival vendeu tal jogador a tanto e o Palmeiras tal. Você acha, Cícero, que o fato hoje do Palmeiras ter virado talvez assim, na minha opinião, a maior base do Brasil por entrega, por números, por títulos tal, já criou ou começa a criar no mercado, tipo assim, todo jogador que sai daqui já é mais valorizado financeiramente, tipo, você já começa, é como se você tivesse uma grande rede de fast food que tivesse estabelecido e agora os seus preços começam a ficar mais caros porque as pessoas sabem que você, pô, então tem o Gabriel Jesus, de onde é? Palmeiras. Fora, o Palmeiras hoje é muito mais conhecido. As pessoas falam, o Palmeiras vai no Mundial e não ganha. Gente, cada vez que o Palmeiras vai ao Mundial, é a camisa verde com aquele símbolo que os caras vão se acostumando, que os caras entram na live do Casimiro, do nada, uns árabes perdidos e falam, Palmeiras! Isso não é à toa. Então, não, é sério, cara, isso aí não é à toa, cara. Sim. Não foi um palmeirense que foi lá e falou assim, ô, Habib, fala Palmeiras aí. Não, mano, o cara começou a ter carinho. E isso é uma outra situação, mas da base, isso, você acha que isso já existe? Vai fortalecendo e vai aumentando o preço, a nossa base vai se valorizando ainda mais na venda? Ô Rudy, já existe sim o selo, né? O selo, vou tentar dar um exemplo. O Pedrão é um jogador que hoje é titular da Portimonense. O Gabriel Silva, no último fim de semana, fez 2 gols pelo Santa Clara. Competições aí. O podcast é atemporal, né? Hoje é 10 de fevereiro de 2023. Então, isso. O Gabriel Silva foi nesse fim de semana anterior que ele fez os 2 gols. O Alanzinho, ele é titular no Moreirense, um time que lidera a divisão de acesso de Portugal. O Papagaio, lá no mundo árabe, é o artilheiro do time dele. Banirras. Nós só temos 14 jogadores empresários, por isso que a gente consegue ter um monitoramento assim até de cabeça. Então já existe o selo. Agora o valor de uma operação comercial ele não depende disso. Não, Uma operação comercial depende da necessidade do comprador. Sempre. Isso é na tua vida. Se você precisa comprar muito uma televisão, você vai pagar um pouco mais por ela. Se você não precisa de televisão, você não vai gastar nada, que você não vai nem comprar. Não é do vendedor. Uma operação comercial no futebol, ela não compete ao vendedor querer vender. É o mercado querer comprar. É simples, é matemático. Eu acho que as vendas que o Palmeiras realizou, elas foram excelentes. A gente vive ainda um pouquinho do reflexo do mundo pandêmico, ele está quase cessando, mas 2020 e 2021 deixou muitas sequelas aos clubes. Eu não ouço as pessoas falar isso, parece que no futebol não teve pandemia, mas teve. Nós aqui sofremos muito com isso, tivemos que postergar muita coisa para 22, algumas coisas para 23, e sei que nos outros clubes é assim também. Graças a Deus, todos os nossos pagamentos com todos os nossos profissionais sempre em dia, mas só nós sabemos da dificuldade para se fazer isso. Então, o valor de uma operação ele está sempre baseado na necessidade do comprador. Agora que existe o selo da nossa formação e que o jogador é visto com muito carinho, isso existe, isso eu posso te afirmar que existe. Porque ele vem com os conceitos, né? Esses jogadores que eu te falei, eles não atenderam aqui ainda o Palmeiras, né? Talvez o Papagaio, acho que jogou alguns jogos, sim, né? O Pedrão, acho que jogou alguns jogos. O Gabriel Silva jogou alguns jogos. Mas eles estão nos lugares onde eles estão pelo selo de formação. Então a rentabilidade ainda não foi toda aquela que a gente gostaria que fosse. Embora o Pedro já deixou alguma coisa, o empréstimo de um ou outro já deixou, mas são 2 assuntos diferentes. O selo de formação, qualidade e valor e precificação de mercado. Cícero, mudando agora o foco do nosso papo, falar um pouco de estrutura, né? Estrutura aqui, acho que é a pergunta que eu mais ouço. Vamos falar de casamento. Das pessoas fora. Não. Falar de estrutura. O pessoal me pergunta muito fora, tem muita curiosidade. Pô, como que é a estrutura lá? Porque, cara, eu vejo nos vídeos e vejo os atletas falando e a estrutura. Eu falo, cara, assim, é surreal. Eu falo, é surreal. Talvez, acredito eu, que no Brasil nenhuma é igual. Eu imagino que exista, na América do Sul, então não preciso nem citar. E já tivemos relatos até de ex-jogadores do Palmeiras, que trabalham na Europa, que muitos clubes da Europa não têm coisas que o Palmeiras oferece, coloca à disposição dos seus atletas aqui, né? Teve alguma situação, né, nesse tempo todo que você está de Palmeiras, que a estrutura
né? Você trazendo, às vezes até algum atleta, não precisa nem citar o nome, mas que foi o que brilhou o olho ao ponto do cara falar assim, rapaz, já conhecia o nome, a história, mas isso aqui, olha... Modelo de gestão, base da pirâmide, aquela, receita. Para que você quer receita? Para ter duas coisas em excelência, profissionais e estrutura. Não é à toa que o prédio onde estamos se chama Centro de Excelência. Até no aplicativo você vai botar. Centro de Excelência. As coisas não podem ser por acaso, elas têm que ter uma lógica. Se elas dão certo por acaso, você não sabe o que deu certo. Não deve dar certo de novo. Quando elas têm lógica e não dão certo, você já sabe como é que tem que melhorar. Como não se fazer. Elas dão certo, você sabe que está no caminho. Então as coisas têm que ter uma lógica. Ter uma sala como a nossa psicóloga tem, ter um gabinete odontológico como o que a gente criou, ter exames de imagem dentro do CT, ter 3 piscinas, uma de reabilitação, uma de treino e uma de crioterapia, ter câmara hiperbárica, ter enfermaria, ter uma sala de fisiologia com todas as aferições possíveis, ter uma academia com espaço livre central, até facilitando a nossa metodologia de pré-treino. Máquina de café profissional na recepção, tem com tudo. o copinho do Palmeiras. A grande ideia disso é que não sobe mais nada para o atleta. É entregar excelência também. Tá. Cara, a programação semanal ela tá num visor eletrônico. Cara, lá no vestiário eu tenho um totem que se eu apertar um botão eu vejo as imagens do adversário que eu vou jogar. Gabriel Menino falou isso pra gente. O cara da posição que eu vou jogar. É loucura isso, cara. Cara, se eu entrar lá na fisiologia, eu tô vendo o score de todos os meus companheiros, quantas horas cada um dormiu hoje. Cara, aqui as coisas funcionam. Eu tenho que funcionar. Essa é a grande ideia. E impactados por isso, toda vez que a seleção brasileira vem jogar em São Paulo, ela vem treinar aqui. Então quem nos fala isso é o Neymar, é o Thiago Silva e os principais jogadores aí de referência da seleção. Não, e até uma coisa, eu não sei se isso é informação, eu vi isso e tal, mas eu não sei se o Cícero sabe, não sei se a gente já falou disso, eu sou fã de NFL, futebol americano, sou apaixonado há muito tempo, né? Tanto que eu sou um defensor do VAR, porque lá isso existe, antes de existir vídeo, já tinha VAR lá, tá ligado? Ficava um cara desenhando, foi assim o lance, vê aí se foi ou não. E eu vi uma notícia, na NFL é o seguinte, toda franquia, porque lá não é sociedade, né? Sociedade Esportiva Palmeiras e tal, não é nem SAF lá. Lá o cara é dono desde o princípio e tal, e as franquias são chamadas de franquia, né? As franchises lá. E todos os times lá têm um avião próprio, todos. Então pra mim isso é normal. O Patriots, que é o time que eu gosto, tem um aviãozão do Patriots e tal. E você ouvindo a entrevista dos caras, os caras... Cara, olha só, não é normal não ter avião aqui, até porque pro descanso do jogador. E os caras remodelam todos os aviões com esse tal. Saiu a notícia que o Palmeiras ia ter o próprio avião. E eu fiquei emocionado quando eu vi. Eu não sei se isso vai ter ou não, mas enfim. Mas eu vi pessoas debochando disso. Eu falei, cara, vocês não estão ligados o quanto um negócio desse pode ajudar na logística. E eu queria que você, como gestor, explicasse. Eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, mas o fato de você ter um meio de transporte aéreo, vamos chamar assim para não falar avião, o quanto isso ajuda na estrutura do clube? Demais, né? É um grande diferencial. O Palmeiras hoje ele só faz voos fretados. O Palmeiras já desde 2020, toda vez que a equipe profissional vai fazer um deslocamento, já é um voo fretado. Atualmente por uma das 3 grandes empresas aí da malha aérea brasileira. Veja bem, Rudy. Um jogador precisa comer bem, treinar bem e descansar bem. Esse é o grande conceito do CT. Quando você sai daqui, você precisa tentar transformar a sua viagem no mais próximo disso aqui. Então, se você treina todos os dias pela manhã, tá, e você vai jogar no dia seguinte em Recife, você tem que, à tarde, na véspera, fazer um deslocamento. Hoje, ainda com voo fretado, eu não saio a hora que eu quero. O ideal, veja bem, o nosso treino termina meio-dia, o nosso almoço termina 1h30, o ideal seria às 2 horas eu me deslocar para o aeroporto, para as 3 horas eu fazer um voo. Mas as empresas vão me dizer assim, eu só consigo uma aeronave para vocês às 4h30. Então eu vou pousar lá em Recife, que são 3h15, quase 8 horas. Vou chegar no hotel às 9. Com o avião que você tem a condição
de sair daqui no horário certo, eu chego lá no horário certo do jantar. Hoje, a nossa nutricionista, ela, por exemplo, hoje é um dia pós-jogo. Ontem o Palmeiras venceu por 2-0 a Inter de Limeira, Campeonato Paulista, dentro do Allianz Parque. Hoje, na reapresentação no processo de recovery, uma das partes de academia, a nossa nutricionista suplementava os jogadores online, ela transitava entre eles. A nossa nutricionista, ela condiciona algumas questões suplementares individualizada. Nós não conseguimos fazer isso na malha aérea convencional. Numa aeronave que a gente mande, a gente consegue. E fora o retorno. O retorno, se eu consigo fazer com que o jogador já bote uma bota de recovery, de reabilitação, eu já começo a reabilitar ele para o próximo jogo. Então isso faz uma diferença brutal no futebol de hoje, tá? Mas no tempo do Pelé, no tempo da... Aí que eu falo. Não dá. Era um outro jogo e palmas para eles. Palmas para eles. Mas a gente conseguir dotar eles hoje dessa preparação da melhor forma possível para o jogo, possibilita com que o Palmeiras, nos últimos 3 campeonatos brasileiros, seja o time que menos tem jogadores lesionados. E que tenha prazos de recuperação também menores do que os habituais e os padrões protocolares pelos médicos. Então, a ideia e o conceito aí de uma aeronave à nossa disposição, que está se aventando e logo, logo a gente deverá ter, ela vai trazer ainda mais benefícios para o nosso modelo atual. Ô Rudy, aí você que já viajou pelo Brasil para fazer shows, etc., eu já viajei muito com a delegação e olha que eu não jogo. Né? Não, porque não quer, né? Não me atrevo, não me atrevo. Jailson de óculos. Não me atrevo a botar a bola próxima ao meu pé. Podia cantar o jogo, né? Eu já sei como é cansativo. E eu não jogo. Eu não tenho o mesmo desgaste que os atletas têm. Então eu imagino para eles o quão é complexo. E até o que o Cícero falou, acho que a ida não é nem o pior dos problemas, né, Cícero? Acho que a volta, né? O fato de você poder voltar, né, já tendo um horário definido ali, fazer os procedimentos que você falou, até dar bota, etc. Acho que é um dos maiores benefícios, né? Porque a volta que às vezes... Acho que é o todo, volta né? no dia Acho que seguinte, é o todo. processo Acho que é o tal. todo. E veja bem, o que nós estamos falando aqui de deslocamento, ele está dentro de uma das 8 áreas de processo, Sim, que é a logística. A logística que tem checklist de viagem, que tem checklist de treino. Qual é a altura que a grama vai ter que estar? Sim. Então o gerente, meu supervisor, fala com o patrimônio, mas nós vamos ter que trabalhar sempre entre 18 e 22. Campo marcado, precisa barreira móvel, precisa goleira móvel. E checklist de hospedagem, Rui. Então, assim, o gerente senta com o supervisor e direciona, temos que botar os jogadores em andar alto. O hotel tem que estar consultado se vai ter evento. Se vai ter evento, nós não vamos para esse hotel. A chegada, nós temos que botar gradil, porque o jogador tem que passar e o torcedor tem que ver ele. O torcedor de longe não nos vê nunca. Então ele não pode ser privado de receber esse jogador. E o jogador, se quiser, e ele é orientado, devolver o carinho. Carinho a quem dá carinho. Uma sala bloqueada para refeições, não transferir ligações para o quarto dos jogadores, frigobar zerado apenas com água. Então, um quarto para o segurança na frente do elevador. Uma sala preparada para fisioterapia, porque ela trabalha até altas horas da noite. Uma sala de reuniões. Então, existe um checklist de acomodações e hospedagens. Então, é muito complexo, né? Quem olha só os 11 jogadores, a gente já falou de base, né? Falou da área de saúde, agora da logística. É tudo muito complexo, mas lembre-se, grandes conquistas vêm com excelência de gestão, excelência de comissão técnica e excelência... são detalhes, entre aspas, que não são detalhes. Aliás, o Léo Piffer, que eu sei que faz tudo isso aí, precisa me entrevistar. Sim. Ele. O cara tá aqui desde 95, 96, sei lá. Ele viveu... Bom, desde que eu assisto, eu lembro do Palmeiras desde 92, por ali. Eu acho que desde que eu lembro do Palmeiras, o Léo já tava aqui, já. Tá ligado? Parceiraço. Mas legal, muito bom saber esse negócio do avião, porque eu acho que assim, a gente vem se inspirando
eu gosto de falar da NFL, não é porque eu assisto, é porque tem muitas coisas de excelência ali, né? É claro que é uma liga diferente, não tem rebaixamento, são 6 meses, são 17 jogos na temporada, se você passar, é playoff, no máximo mais 3, 4 jogos, tem que ter um Super Bowl e tal. É um esporte muito mais agressivo, né? Você vê, esse ano, inclusive, os caras se machucaram demais, assim, tal. Beleza. Mas lá eu não sinto isso que a gente tem aqui de ficar olhando pro passado. Porque quando a bola oval era de boa. Não, cara. Lá os caras param e falam. É o que eu tava dizendo pro Gabriel Menino. O quarterback vai lá, ele erra um lance, ele pega lá um iPad, ele já vê, que lá permite isso, né? Para muito, então o cara vê o lance, o que aconteceu. E quando o Gabriel Menino falou, cara, a gente acaba o jogo aqui, no dia seguinte a gente chega, a gente tem uma TV com, eu vou aperto lá, mostra todos os meus lances. Se eu jogasse, eu não ia querer ver, porque eu sou ruim. Eu posso ver o lance do Rony aqui, eu não quero ver os meus, não. Mas assim, isso tudo, cara, não é à toa. Eu não sei como é que são os outros clubes, tá? Sim. Mas não é à toa que a gente virou o que virou. É muita coisa ao mesmo tempo, é muito detalhe bem feito, ô Cícero. Ô Rudy, o Palmeiras ele não está muito preocupado com os outros. Ele está preocupado com ele. E ele precisa vencer a ele a cada ano e a cada temporada. Se isso for o suficiente para vencer os adversários, a excelência da gestão da comissão e dos atletas, é ótimo. Até porque nessa pirâmide de modelo de gestão, cara, o que é o produto final? Paixão. Você tem que atender a paixão do torcedor. E a nossa responsabilidade enquanto profissional, eu vou dar um grande exemplo, ela está na criança e no jovem. Para mim, essa é a minha responsabilidade. Porque você já torce para o Palmeiras há muito tempo, você já é apaixonado, eu tenho que ter todo o respeito e consideração. Mas eu tenho uma responsabilidade de criar mais palmeirenses. Sim. Se eu não fizer um bom trabalho aqui, você vai ficar chateado, mas nem vai ter os outros mais adiante. Eu me lembro um dia, não vou saber de que ano, a gente jogava com o Santos aqui no Allianz Parque, e aqui do CT onde a gente está até o Allianz Parque, a gente tem uma ponte, né? Que é a ponte do viaduto Pompeia. Isso. E um dos processos é ir lá pela manhã, alinhar a irrigação. E naquela época ainda era grama natural, então tinha algumas questões ali de analisar até a altura de corte. E na volta, o jogo era 4 horas da tarde, eu estou voltando aqui para a concentração, aqui pro CT, e, cara, o pessoal já está indo pro jogo. Isso aí deveria ser meio-dia. Né? Então, assim, eu vejo 5 meninas, torcida feminina. Eu vejo uma família. Eu vejo uma caravana. Eu vejo a organizada. Eu vejo tudo quanto é torcedor, assim. Cara, mas lá no pé da ponte, tava um pai e eu sou muito emotivo para isso. O pai com o filho nos ombros. Aquele filho tinha 4, 5 anos. E tudo que aquele pai queria era provar naquela tarde que aquele time é o melhor time do mundo, que ele tem que torcer a vida inteira para aquele time. E naquela tarde nós tínhamos que ganhar aquela criança. E a cada jogo nós temos um monte de criança para ganhar. Essa é a responsabilidade de quem trabalha aqui. É isso que vira paixão. Você se apaixonou jovem, criança, todo mundo que torce para qualquer time. Essa é a responsabilidade de quem trabalha. Cativar a pessoa. Não é fácil, cara. Fazer o cara acreditar que aquele time ali ele vai para a vida inteira idolatrar. Essa é a nossa responsabilidade. Então o produto final é paixão. Não é só nos títulos. É o orgulho de você ter aquele time. E a cada jogo tem pai levando o filho no estádio. E nós temos o compromisso de provar que o Palmeiras é o melhor time que existe e que ele vai ter que torcer a vida inteira. Essa é a responsabilidade do profissional. Chegar nessa criança e falar assim, eu quero ver você passar por 2 Série B igual eu passei, moleque. Vai ver, molecão. Se ele for apaixonado, vai ele passar. Se eu te falar que a maior época que eu fui, é que hoje em dia eu me mudei pro lado. Eu sou tão apaixonado que eu me mudei pro lado do... Né? Mas assim, até a segunda Série B, os campeonatos que eu mais fui foram na Série B. Os 2, cara. Em 2003, cara, eu lembro que eu ia em todo jogo, cara. Eu quase fui pra Garanhuns assistir. Prova da... É inexplicável. Da maneira cara. como você estava cativado. E eu trabalho com futebol, hein? O esporte Recife. Garanhuns contra o esporte. O Wagner Love jogando muito lá. O time era muito bom. O Palmeiras foi muito bem e tal. Mas eu digo assim, eu trabalho com isso, né? Eu tento nas minhas redes ser imparcial,
Mas não dá, eu não vou mentir pra você. Quando o Palmeiras ganha, vem criatividade pra fazer conteúdo, da onde quando o Palmeiras perde, vem forçado, tá ligado? Eu preciso fazer que é meu trabalho. Mas quando ganha, parece que eu viro o Super Saiyajin, tá ligado? Dragon Ball Z, você não sabe, né? Dragon Ball Z. Não. Fala um desenho que você gosta. Eu sou da época dos Super Amigos, cara. Super Amigos, sabe quando ativo os Super Amigos? Vem Sério? aquela energia louca, cara. É uma alegria, eu não sei explicar, cara. Tu fica falante, tu fica mais feliz. Sim. Mas eu trabalho com futebol, eu trabalho em rádio, eu procuro, sabe, brincar com tudo e tal. Mas é isso, essa paixão, que eu não gosto de falar a palavra fanático, cara. Acho que fanático passa um pouco do... Paixão é mais bonito, eu acho que é isso, cara. Eu concordo com O você. fanatismo cega. Cega, exato, eu não gosto. Você é fanático pelo Palmeiras? Não. Eu sou, mano, apaixonado pelo Palmeiras. Eu vi meu avô italiano, não importa se o avô da pessoa é italiano ou não, porque o Palmeiras tem raiz, eu tô dizendo assim, no meu caso, tá? Mano, é Landucci, os dois lados só tem palmeirense. Um vô meu é sócio, eu já falei disso aí, sócio 14, 12, 11 do clube, o outro sócio 24, 23, sei lá. Dos dois lados, assim, eu vivo isso aí, eu amo isso. Mas eu não sou fanático, cara, eu sou apaixonado, é isso aí. Continue assim. Senão você vai embora daqui. Continue assim, senão além de você ser mandado embora do SBT, da Fox, você vai sair daqui também, rapaz. Caraca, você tá com esse currículo todo aí? Não, eu não nem falei todos porque a entrevista é com você, né, comigo. O Cícero trouxe um livrinho ali, Rodi, que é o Regimento Interno. Né? E aí, de todos os processos que a gente falou, regulamento interno. Que é isso Perdão. aqui, cara? Isso aqui é pra... Ó. Esse aí também tem Posso ver um Pode, papel pode, importante dentro dos processos, né, que você sempre gosta de frisar. E ele é atualizado, né? Temporada por temporada, né? Sim. Vocês têm esse carinho de pegar alguns pontos ali A gente e tem atualizar. A gente tem um auditório aqui no centro de treinamento, né? Que no segundo dia de pré-temporada, a gente senta todos os jogadores e lê o regulamento interno. O regulamento interno esse que especifica regras e multas, né? Quanto ao uniforme que ele tem que usar, os horários que ele tem que cumprir, enfim. Rude, um jogador que não está convocado para um jogo, tá? Então o Palmeiras vai jogar amanhã à noite. Treinou hoje e o jogador não está convocado. Ele não pode sair de São Paulo sem pedir autorização da diretoria. Por quê? Porque alguns dos relacionados pode ter uma febre, pode ficar doente e você tem que chamar. Rude, você sabia que um jogador do Palmeiras não pode tomar nenhuma medicação sem consultar o nosso departamento médico, porque ela pode ter alguma solução dopante. Então, esse regulamento, que não tem muitas cláusulas, mas ele estabelece as nossas principais regras. E quando o jogador sai da sala, isso é sempre feito no segundo dia de pré-temporada. É um processo, né? Ele já assina e recebe uma cópia. Assim como cada início de campeonato, ou no vestiário ou nesse auditório, a gente passa o regulamento do campeonato para o jogador. O jogador tem que saber quantos vão classificar, os critérios de desempate. E quando ele sai do ambiente, entra no WhatsApp o resumo desse regulamento. Então, a gente é muito orgulhoso pelos processos que foram construídos e que ajudam o jogador a ter esse discernimento, aí, até mesmo para dar uma entrevista com mais competência. Que papo animal, né, com o Cícero, né? Pois é. Eu tenho grandes amigos que gostam de falar, enfim, até mandar um abraço para um deles, o Paulo Massini, comentarista, que eu trabalhei com ele na Rádio Globo. Uma vez entrevistei o nosso Cícero, o saudoso Rodrigo Rodrigues, também com o Bonfá. E sempre foi um queridaço, a gente sempre falou muito de futebol. Sempre foi eu tentando fazer as imitações, ele falando sério. Ele deve olhar e falar assim, que menino idiota, cara. Sério, ele deve pensar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? É que aqui, beleza. Mas na rádio ele olhava assim, pô, eu queria falar de gestão, né? Essa coisa bonita, e o cara tá aí falando bobagens, imitando. Mas enfim, ele sempre foi muito legal comigo. E a galera que gosta de futebol, eu acho que até outras torcidas, não é só palmeirense, entender o dia a dia de futebol, né, do clube grande, como é que são as coisas, como é que acontece. O cara que não é palmeirense, pô, o cara pensa, será que no meu time tá assim? Será que não é? Porque a gente tá falando de um processo de excelência, cara. Os números dizem isso. E não é só, como o Cícero falou. Antigamente, Cícero, eu via muito isso. Né? Tipo, tá devendo, mas foi campeão, o pessoal esquece. Sim. Aí não tá devendo e perde, tem muro pichado. E é o que você falou. O ideal é não tá devendo, ter uma gestão bacana e ganhar títulos. É difícil fazer isso. E aqui vocês conseguem fazer isso. Então você vira modelo de gestão para os outros clubes, fato.
Acho que não existe uma garantia do título. É isso. Mas existe uma garantia de que você vai ser um postulante a ele. Quem não tiver processos, quem não tiver estrutura, quem não tiver um bom ambiente de trabalho, ele vai estar um pouco mais distante desses resultados. Então, não dá para garantir. São 20 clubes na Série A. Se todos tiverem um bom CT, se todos tiverem boas comissões técnicas, só um vai ganhar e 4 ainda vão cair. Vão cair, 4 ainda vão cair. Então, eu acho que a gente é muito cínico no Brasil. A gente só avalia resultado. Só resultado, só resultado. Se jogar 2 times, tá? E eles pouparem os times, porque no jogo seguinte eles têm cada um clássico, e aí jogaram lá com os times, né, alternativos. O que ganhar, beleza. O que perder, a pergunta vai ser assim: Por que poupou? Por que poupou? A gente só avalia resultado, só resultado, apenas o resultado. Para ver qualquer exemplo. A avaliação do brasileiro, ela não é no trabalho, ela é no resultado. O resultado, ele é o mais importante no futebol, mas ele não é a única coisa. E muitas vezes você não tem a capacidade de entender que no futebol você mais perde na sua carreira do que ganha. O seu time mais perde campeonatos do que ganha. Verdade. Qualquer time. O Real Madrid, o Barcelona. E eu percebo que algumas derrotas fazem terras arrasadas em alguns times, e o processo é de ter que mudar. Muda presidente, muda diretor de futebol, muda treinador, muda jogador. E a mudança, quase sempre, mais te distancia do que te aproxima da conquista. Porque se você aprende com um vice-campeonato, você está muito próximo da conquista. Mas se você acha que o vice-campeonato é vergonha, você se afasta, e talvez o 8º seja mais digno para ti mesmo. Às vezes alguns treinadores arrancam aí campeonato com times que não têm capacidade de investimento, invictos, 4, 5 rodadas. Sem querer, eles estão vendendo a possibilidade de o cara achar que vai ser campeão. Mas o cara não tem condições de manter 38 rodadas, porque ele não vai fazer voo fretado, ele não vai entregar sala de recuperação física, não vai ter trabalho para ele em piscina, não vai ter suplementação. E aí o treinador é mandado embora, quando na realidade o problema não era ele. O jogador vai ser mandado embora, quando o problema não era ele. Ele é muito maior. Cabe a gente se voltar um pouco mais para esse tipo de discussão. Não sei se a gente está muito afim para isso. Acredito que não, infelizmente. E um último ponto que eu não posso deixar de citar. Pontue. Formação de base. Mudou totalmente, né? Hoje o Palmeiras formando aí atletas belíssimos para o mercado. Mas esse não é o único ponto de destaque da base, né? O Palmeiras tem formado excelentes profissionais também, né, Cícero? Inclusive hoje, dentro da comissão e das áreas próximas, muitos dos profissionais do Palmeiras são oriundos da base, fora os que já estão no mercado todo em outros clubes, né? Como que funciona, né? A gente tem o que a gente chama de RH do futebol. Então existe um organograma e ele está aí, está nas paredes, né? Sim. Assim como esses objetivos, eles estão em todas as salas aqui do CT. O modelo de gestão está em todos os lugares do CT. Mas vamos lá, o organograma ele estabelece um fluxograma com os cargos, né, a serem preenchidos de profissional e de base. A grande ideia é buscar grandes profissionais que desenvolvam grandes trabalhos aí pelo Brasil e alocar na nossa categoria de base, para que no momento que a equipe principal tenha necessidade, você já tenha um profissional da casa. Isso nos atende em 2 viés. Primeiro, na questão financeira. Quando você não tem que trazer um profissional renomado de longe, porque você tem alguém que entregue um trabalho tão bom quanto, você paga menos por isso. E segundo, porque todo o mercado quer trabalhar na tua base. Porque ele já olha lá, ó, o auxiliar treinador de goleiro, olha lá, os roupeiros, massagistas, supervisor administrativo, supervisor de registro, os médicos, os fisioterapeutas, olha lá o fisiologista, o Vinícius Ponce, que era da base. Então atende esses 2 viés, é uma ideia de RH do futebol e muito bem observado. E a gente tem muitos profissionais que já saíram do Palmeiras e hoje executam em grandes equipes aí do futebol brasileiro também as suas atividades profissionais. Bem lembrado. Muito bom, Rui, de papo com Muito bom, o Cícero, cara, né? A gente pelo amor de vai Deus.
liberar ele, que a gente prometeu um tempo aqui, né? Já Mas é bom passamos um conversar com pouquinho. Às vezes eu faço um podcast com ele aqui offline, eu fico conversando com ele. Que é legal. Mas cara. a conversa rendeu bastante. Falar Eu de acho que futebol ela de foi Palmeiras. importante até para elucidar, né? Pro público que não é habituado com a vivência interna do futebol, para começar a entender um pouquinho como que ele funciona, que não é, como eu já falei, não são só as 4 linhas, os 11 que entram e os 5 ali possíveis suplentes. Tem todo um universo por trás e Os processos, essas né? coisas caminham em conjunto. Porque não adianta você ter uma em alta e a outra em baixa e vice-versa. Tem que sempre caminhar ali numa linha muito tênue. E esse papo contigo, eu acho que ele traz essa elucidação para as pessoas lá fora, para elas começarem também a enxergar o processo de uma forma diferente. Falar, pô, é verdade, ó. Vai olhar de repente a caminhada do Palmeiras nos últimos anos e falar, pô, aquilo que o Cícero falou é verdade. O Palmeiras pode não ter ganhado tudo, mas o Palmeiras tá brigando por tudo ali. O Palmeiras ganhou 2, 3 campeonatos brasileiros recentes, mas se manteve entre os 3 primeiros nas outras 3 edições. O Palmeiras ganhou 3 Copas do Brasil nos últimos anos, né? 2 Copas do Brasil, mas tá sempre ali chegando. Ganhou 2 Libertadores, mas tá sempre chegando. Ô Luiz, ano passado a CBF organizou para a temporada de 2022 9 competições masculinas, né? Sub-17, Sub-20 profissional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Supercopa. O Palmeiras venceu 8. O Palmeiras venceu 8. E um outro time venceu 1, né? O Flamengo venceu 1. Se terminar esse ano e o Palmeiras vencer só 3, será que está tudo errado? Será que a gente deixou a peteca cair? É surreal, né, o momento que se vive. Mas a gente viveu momentos de eliminação para o CRB dentro de casa. A gente viveu momentos de frustração em campeonato estadual. A gente viveu momentos de desilusão também em categorias de base. Mas a avaliação não foi só do resultado. Ela foi do trabalho. Porque se o trabalho é competitivo, ele vai te possibilitar disputar os títulos, mesmo que você não ganhe todos. E eu acho que o Palmeiras, através, né, dos seus administradores máximos, ele entendeu isso. E isso é uma grande diferença que dá a possibilidade dos profissionais aqui desenvolverem trabalho. É isso, Rudy. Tem mais o que Agradecer falar, né? ao Cícero pela presença no Palmeiras Cast. Se quiser mandar um abraço pra alguém, Cícero, indicar algum convidado pra vir aqui pra resenhar com a gente também. Indicar. Abrir seu Instagram ao vivo, a gente pode criar um Instagram pra você hoje. Não tenho, né, Rudy? Ó, o meu Instagram ele é fake, rede social é fake, eu não tenho. Eu não sou muito adepto de entrevistas. As pessoas, pô, você tem que aparecer mais, tem que falar mais. Eu trabalho muito. Eu chego muito cedo, saio muito tarde, eu tenho muitas áreas de processo e eu tenho que interromper para fazer a entrevista. É melhor que seja assim, dentro do nosso ambiente, customizado para a TV Palmeiras, falando para o torcedor palmeirense. Sim. Então eu não sou tão afeito a essas aparições. Eu quero mandar um abraço especial para a Jéssica, minha esposa, Boa. que faz tudo acontecer na minha vida. Eu quero mandar um abraço especial para Taquari, que é a minha cidade natal. E se eu estou aqui hoje é porque eu trabalhei 17 anos em Taquari. E trabalhar 17 anos no interior, meu amigo, ele te forma profissional. Eu não caí de maduro, nem no Grêmio, nem aqui. Eu precisei ralar muito lá. Então eu preciso sempre valorizar de onde eu vim. Eu vim de Taquari, mando um abraço muito especial para todo o povo lá. Você tem ótimas entrevistas para fazer aqui, né? Você tem personagens magníficos. Mas eu não vou deixar o nome no ar, senão depois eles vão me cobrar aí. Então em off eu passo para vocês. Boa. Depois a gente troca essa resenha. Rudão, obrigado. Uma honra, hein, cara. Acho que eu vou dormir no CT hoje, eu vou escolher um quarto aí. Tivemos uma aula sobre gestão vou ficar por hoje, aqui hoje, processos para entender. Acho que muitos estudantes de educação física, a galera que faz os cursos hoje profissionalizantes, né, especializados sobre futebol, vão curtir muito desse papo. A gente agradece ao Cícero pelo tempo dele, que convivo aqui no dia a dia sei o quanto que ele corre para cima e para baixo, quanto que é difícil conseguir uma hora com ele para bater um papo assim, mas ele, sempre que possível, atende a TV Palmeiras. Passou de uma hora, né, esse é o sempre problema, de uma forma muito agradável.
Palmeiras Cast se encerra por aqui. Agradeço a Canon, patrocinadora do Verdão, líder mundial em produtos de solução audiovisual. Colabora com a gente aqui no Palmeiras Cast, equipamentos para TV Palmeiras, para redes sociais, pessoal de fotografia, análise de desempenho também. Olha só, ganhando equipamento Canon aí para ter imagens para os jogos aí, para o pessoal receber. Não ganhando equipamento. Aquela imagem de alta qualidade. O cara muito bom. Ver o jogo Canon, ali, saber Rudy os Landucci, lances. Então a gente agradece a Canon. mim, O Rudy também tá querendo receber algum produtinho aí da Canon. Vou conversar lá com o pessoal lá pra mandar alguma coisa pra ele de presente, mas a gente agradece. Palmeiras Cast fica por aqui, um grande abraço. Valeu. Até a próxima e avante palestra. Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra família Palmeiras. Todos somos avante.